Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou com a terapeuta Juliana. Para quem assistiu o vídeo anterior, falamos o que é ansiedade e ficamos com aquele gostinho de falar sobre o amor próprio, qual é a relação do amor próprio com a ansiedade. E é a pergunta que eu vou fazer para você, Juliana. Qual é a importância de a gente colocar em prática esse amor próprio que tanto estão se falando por aí? Primeiramente, a gente tem que entender o que é o amor próprio. Porque hoje em dia, diferentemente de alguns tempos atrás, a gente tem informação o tempo todo. Isso é bacana, isso é legal, ter o acesso, eu acho incrível. Só que, ao mesmo tempo, a gente começa a gerar, eu brinco que é uma obesidade mental. É tanta informação que às vezes a gente não consegue digerir, que fica tudo acumulado, e a gente não sabe o que fazer com ela, e a gente fica perdido. Então, amor próprio é se amar, mas não é só isso. Exato, tem muita coisa além disso. É muita coisa além disso. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, você está praticando o amor próprio. E a gente só consegue ter ações conforme uma reação que vem do externo a partir do momento que a gente se conhece. E a gente só se conhece quando a gente tem um amor próprio. Por quê? Porque é muito difícil a gente entender as nossas limitações e entender que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é por responsabilidade nossa. Isso dói de ouvir, porque é muito complicado a gente entender que nada é culpa do externo, e sim das percepções que nós temos. Só que aqui eu faço um gatilhozinho, uma pontazinha. Cuidado com a questão da culpa. Porque aí a gente inverte o papel e começa a se culpar por tudo. É porque o humano já tem, é hábito natural de colocar culpa em nós mesmos. Tudo que aconteceu de errado é culpa nossa. Aconteceu isso, é culpa nossa, e isso acaba gerando ansiedade também. Exatamente, é o que eu ia falar. Exatamente. Então, olha o ciclo que vira. A gente tem que entender aonde começa um e aonde termina o outro. Então, no amor próprio, qual que é a maior prova de amor? É você tentar entender que você tem as suas limitações e que você é diferente de um contexto social como um todo. Por quê? Porque a criação foi diferente, experiências foi diferente, a gente tem semelhanças sim com a sociedade. Por exemplo, eu posso ter várias semelhanças com o Dan, mas eu nunca vou pensar exatamente como o Dan. E aí é onde vem os gatilhos e as percepções de sociedade, é onde a gente fala, putz, igual em relacionamento, né? Nossa, ninguém presta. Ou, nossa, aquele emprego é horrível. Nossa, por quê? Porque aí a gente começa a colocar no outro, no externo, tudo aquilo que a gente não consegue entender das nossas limitações. Então, se eu gosto de uma coisa, se eu gosto de um determinado trabalho, uma determinada atividade física, o Dan pode gostar de outras. Exato. Numa discussão, num diálogo, tá tudo bem se a pessoa não pensa como a gente. Só aonde vem a inteligência emocional e o amor próprio? Respeitar a opinião do outro, tentar entender, só que isso não significa que você vai ter que concordar. Você acha que a sociedade ela acaba interferindo negativamente, querendo impor, você tem que fazer isso, aquilo, desse jeito, aquilo lá? Um exemplo, você tem que entrar na faculdade com 18 anos, você tem que casar com 22, você tem que ter filho com 25. Você acha que a sociedade prejudica muito? Com toda certeza. Porque a sociedade faz com que a gente seja o que a gente não é. Então, cada um de nós, temos a nossa personalidade específica. Ninguém é perfeito, somos seres totalmente imperfeitos. Se a gente não é perfeito, obviamente que a gente vai ter padrões que vai discernir completamente do que a sociedade coloca. Então, por exemplo, a sociedade coloca aqui, mulher tem que casar e ter filho. E se a mulher não quiser casar e ter filho? Mas aí ela fala, putz, eu tenho que fazer isso porque a manada faz. Porque ela está tendo a pressão de outros, ou até da própria família, porque com fulano, ciclano e beltrano foi desse jeito. Exatamente. E cada um de nós tem uma personalidade específica que a gente pode melhorar alguns aspectos, mas mudar a gente não muda. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar, de gesticular, eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou uma pessoa extremamente introvertida.
A minha personalidade é introversão. Sim. O meu marido, por exemplo, é completamente extrovertido. Ele gosta de pessoas, ele se recarrega com pessoas. Eu me recarrego lendo meu livro, em casa. Somos diferentes. Imagine se eu começar a brigar com ele porque ele quer sair, ele quer ver gente, e ele brigar comigo porque eu quero ficar em casa. São personalidades diferentes. Totalmente. O que a gente tem que fazer? Tentar entender o limite do outro. Bom, ele recarrega a energia dele com pessoas, conversando. Então, por que eu não vou participar por um período neste momento, sabendo que eu tenho minhas limitações, sabendo que hoje eu vou, mas amanhã eu vou ficar em casa? Sim. Tudo é uma questão de ser negociável. Negociável. E o inverso também é a mesma coisa. Porque a gente tem personalidades que a gente não muda. Mas é interessante que é isso que você falou no vídeo anterior, a questão do equilíbrio. Equilíbrio. Não é 8 nem 80. E às vezes entender o limite do outro, entender como o outro funciona, você vai ganhar um monte de conhecimento em relação a isso. E um vai moldando no outro como sociedade. Porque como a gente falou no primeiro vídeo, né, que a gente nasce e morre sozinho, Exato. Isso é um fato. Só que somos seres sociáveis. Sim. A gente compartilha de uma mesma vida. Então por que não tentar entender e compartilhar com uma outra visão? Não a visão do julgamento e da culpa, mas de aprendizado. Então, por exemplo, o Dan teve uma reação X quando caiu o pezinho da academia no chão. Por que ele teve aquela reação? Tem uma explicação. Pode ser por padrão, pode ser por criação, pode ser por idealização de vida. Não existe, na filosofia a gente fala muito isso, né? Não existe certo e errado, Dan. Porque o meu certo pode ser o seu errado. Exatamente. Então não existe a gente colocar o nosso ego ou as coisas que a gente acredita por conta da nossa criação para determinar que o outro é ruim ou é bom, que é certo e errado, porque isso é muito relativo. Eu dou exemplo em questões a defeitos, que às vezes as pessoas falam, não, o meu defeito é isso, o meu defeito é aquilo, tal. E eu sempre falei, defeitos tá nos olhos de quem vê, porque às vezes o que para mim é defeito em você, para você é normal. Exatamente. Porque é a sua personalidade, a sua essência. Exatamente. E aí, qual é um dos problemas que gera muita ansiedade, fazendo essa correlação ainda com o amor próprio? Sim. A gente tem essas sensações, para mim, talvez uma ação sua não é tão bacana, mas às vezes a gente se fecha porque a gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade. Exato. A gente não quer se mostrar fraco para o outro. E eu posso te falar que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, é o contrário, é sinal de coragem, porque só o corajoso consegue mostrar sua vulnerabilidade. No caso, assumir esse Exatamente. lado vulnerável. Exatamente. Então hoje em dia a gente fica numa vida assim, eu não vou falar eu te amo primeiro, eu não vou fazer aquilo primeiro porque não fizeram pra mim. Gente, não. Se você se conhece, se você sabe das suas limitações, se você tem o seu amor próprio, você não está ligando muito pro que o outro vai pensar. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, não por aquilo que o outro entende, né? Claro que a gente não pode ser muito combatível com a vida. A gente tem que ter o equilíbrio e tentar entender como um todo. Vai ter dia, gente, que a gente não vai conseguir entender, não vai nem querer entender, Exatamente. porque temos oscilações e é do ser humano. Né? Então hoje a gente pode acordar super feliz e tudo fazer sentido, e amanhã a gente quer dar um soco na cara de alguém. E tá tudo bem, porque somos seres feitos de emoções. O que acontece? Que é onde entra a inteligência emocional, é onde você começa, nossa, realmente agora eu tô me conhecendo, eu quero dar um soco na cara do outro. Mas por quê? Quando você começa a se perguntar por que daquela sensação, eu tô ansioso, mas por que será que eu tô ansioso? Sabe, na hora que você para e pergunta, se analisa, você sai do modo vítima e começa a entrar no modo de controle da sua própria vida. Porque é mais fácil terceirizar o problema para você do que eu falar, peraí, mas será que essa minha ação realmente não foi para onde? Não foi? Realmente ele não deveria ter tido por conta dessa minha ação com ele? Só que é muito difícil a gente não se culpar, mas ter autorresponsabilidade. Sim. Porque ou a gente se culpa demais, ou a gente responsabiliza o outro. Na verdade, assim, quer jogar a culpa menos pra você. Exatamente, exatamente.
Só que tudo que acontece na nossa mente, nas nossas emoções, não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno, porque é o interno que está interpretando aquilo. Né? Entendi. Então o que acontece? Aconteceu alguma coisa, um fato, eu briguei com o Dan e aí eu me sinto culpada pela briga. A questão não é se sentir culpada, a questão é falar assim, bom, eu errei aqui, ó. Nesse ponto eu errei. Amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Então, assim, seria o primeiro passo para você reconhecer o amor próprio, seria você se reconhecer, se aceitar do jeito que você é, independente se você é tímido, introvertido, extrovertido, gosta de ficar com pessoas ou não. Primeiro você tem que ter esse reconhecimento. Perfeito. Saber das suas próprias limitações. E aí sim você vai começar a praticar o amor próprio diário. O amor próprio não é você arrumar cabelo, colocar roupa bonita, não é isso. É o artificial. Não é o artificial, é algo mais interno. Por isso que é tão difícil a gente falar de amor próprio. É algo mais interno. Quando você entendeu aquilo que está interno, você começa a ver o outro com outro olhar. Porque uma situação tem pelo menos dois lados. É que a gente foca no lado negativo e é normal, gente. O ser humano ele tem essa tendência de... O negativo tem mais força do que o positivo. Então, por exemplo, você acordou, seu dia foi incrível, mas à noite você chegou em casa e bateu o dedinho na cama. Vai ficar marcado por aquele... O meu dia foi uma porcaria. Exatamente. Na verdade não foi, porque o negativo tem mais peso. Sim. E aí quando você começa a entender aonde você começa e aonde você vai, você começa a ouvir mais. Porque dependendo da nossa personalidade, a gente está discutindo. Eu não estou prestando atenção no que você está falando para mim, eu estou pensando no que eu vou te responder. Exatamente. Né? Então eu quero atacar de alguma forma. Tem aquela regrinha dos 10 segundos, né? Mais ou menos, né? Quando a pessoa fala, você processa por 10 segundos, que é o tempo do seu cérebro processar a informação e você ter a resposta, né? E atrelado com essa, que é científico isso que o Dan está falando, da teoria dos 10 segundos, é você focar também na sua respiração. Sim. Focou na respiração, você está oxigenando o seu cérebro. Se você oxigena seu cérebro, você vê aquela ação com mais clareza. Então, provavelmente, aquela sensação de falar um monte de coisa, você não vai falar tanto. Você já vai porque você parou, processou a informação, oxigenou o seu cérebro, daí o seu corpo, a sua fala, o seu comportamento vai ser completamente diferente do que inicialmente. E em relação ao amor próprio, eu acredito que tem muitas pessoas que confundem isso em relação de... Posso falar em relação até em postagens de Instagram. Ah, eu estou bem, estou assim, estou desse jeito, mas com uma forma de você prejudicar o próximo. Então isso na verdade seria uma camuflagem de falar eu estou bem, mas eu não estou bem. Exatamente, principalmente quando a gente usa o artifício das redes sociais. Sim. Então vamos falar em relação amorosa, que é mais fácil de trazer isso para a nossa realidade. Às vezes você não está bem, teve um término, você não está bem, mas daí você posta que está num jantar super legal com pessoas legais, com um sorriso e fala amor próprio é tudo. Mas por dentro você está arrasado. Por que a gente faz isso? O nosso ego pede para que a gente mostre para o outro que a gente é superior. A gente é totalmente superior. Não somos fracos. A gente vive numa sociedade muito complicada nessa sensação do que é fraco e do que não é. Quando a gente está numa roda de homens, por exemplo, gente, já cheguei a chorar numa roda de homens, porque a criação, eu não estou culpando pais, tá? Aqui porque os nossos pais tiveram a criação deles, isso é uma cadeia, não é? A culpa não é da criação, é do meio que a gente vive, é da sociedade. O homem não pode fazer isso porque senão ele não é homem. O homem não pode falar isso para a mulher porque senão ele não é homem. Exatamente. E às vezes o homem faz isso que a sociedade impõe, mas às vezes não é nem o que ele quer. Porque já é aquela pressão toda que se ele sair, o pai vai criticar, o avô vai criticar, o amigo vai criticar. E hoje em dia as pessoas não aguentam críticas, não gostam de ser criticadas e morrem de medo de como posso falar, como que eu vou ser falado agora pelos outros, visto pelos outros. A gente tem muito medo do que as pessoas vão achar da gente, como isso vai chegar no coletivo. E aí que acaba que você deixa de ser quem você é para você fazer parte de um grupo. E muitas vezes você não concorda com esse grupo, só que aí você vai ter efeitos sobre isso no seu emocional. Que em algum momento a gente vai ter que resolver. Porque uma coisa eu falo pra vocês com toda certeza, sendo uma pessoa ansiosa que sou, trato a ansiedade há muito tempo,
tudo que a gente não resolve volta. E volta com uma pitadinha a mais. Então, se a gente teve um problema lá atrás e ele está se repetindo, alguma coisa tem pra gente arrumar. Digamos que estaria mal resolvido. Mal resolvido. Voltando para deixar mais simples, né? Às vezes a gente fala muito assim, eu só atraio tipo de cara X, eu só atraio mulher assim, mas que coisa que eu só atraio esse tipo de pessoa, de comportamento? Provavelmente você tem que avaliar algo que você não avaliou em você, por isso você está atraindo a mesma Mas pessoa. aí você fala em relação a um comportamento próprio? Um comportamento. Se você está atraindo sempre aquele mesmo tipo de pessoa, aquele mesmo tipo de comportamento, é algo interno que você vai ter que começar a avaliar para você resignificar e aí as coisas começam a fazer sentido. Porque a questão não é o que você está atraindo ou o comportamento do outro, é a questão daquilo que você tem que literalmente resolver em você, não no outro. Porque perceba que o parceiro e a parceira mudou. Sim. Então não é aquele mesmo parceiro. Exatamente. Mas se você está atraindo o mesmo comportamento, significa que você tem que resignificar algum pensamento, algum gatilho emocional que ainda você não conseguiu resignificar. Porque a maioria das pessoas, elas pensam que só vão ser felizes com o outro. Se vai ter um marido, com a esposa, só vão ser felizes se ele estiver feliz contigo. Isso é o exemplo de não amor próprio mais perfeito que tem. Porque a gente coloca no outro a nossa felicidade. Só que ninguém, isso eu sei que dói, mas ninguém pode viver a nossa vida. Aquele fato do amor e solidão que a gente fala, né? Que na verdade amor e solidão, eles não são antagonistas, eles andam juntos. Mas solidão aqui eu falo no sentido que, no final das contas, é só você que vai decidir, as respostas vão ser suas. Aí todo mundo fala, não, imagina, mas eu não sou sozinha, não tenho essa solidão. Mas aí eu te pergunto, alguém pode viver sua vida? Então a gente está sozinho. Mas não nesse sozinho ruim, de dor, mas no sentido que ninguém vai poder viver por nós. Então a gente não pode ser feliz, tampar aquele vazio que a gente sente com o outro, porque se o outro não existe, o vazio volta. E se você só tiver com o outro para tampar aquele vazio, vai chegar um momento da vida, da relação, que aquele vazio vai voltar e você não vai ter explicações. E aí entra toda essa cascata de ansiedade, de relacionamentos que não dão certo. Aí acaba virando aquela famosa bola de neve. Exatamente, porque você coloca no outro algo que tem que estar em você. Sim. Eu sempre falo nas terapias que dentro da ansiedade essa questão amorosa também é muito forte, né? O outro não vem para substituir a sua vida, ele vem para somar algo que já é muito bom. Então você sozinho já está completo. Você tem que se sentir completo, que é o amor próprio. Exatamente. Com seus erros, defeitos, porque, gente, nós somos seres imperfeitos. Então, se somos seres imperfeitos, que raio que a gente quer achar o perfeito? Exatamente. O perfeito não existe, não vai existir. Nessa questão, minha metade da laranja. Gente, sempre em algum momento vai ter alguma coisa que vai destoar. Porque somos seres completamente diferentes por conta das nossas experiências e tudo aquilo que a gente já falou tanto no vídeo anterior como nesse vídeo. Então a ideia é você se conhecer, ter o seu carinho, fazer os seus cuidados, fazer aquilo que você gosta e o outro vem para somar algo que já é muito bom. Então aquele vazio que às vezes a gente tenta tapar com o outro não vai ser preciso, porque você tem o controle de lidar com aquilo. Independente se a pessoa gosta disso, se a pessoa gosta daquilo, se ela é introvertida ou extrovertida, o exemplo que você deu. Exatamente, exatamente. É conversar, gente, é dialogar. A gente tem medo de conversar, a gente tem medo de ouvir a resposta do outro. Exatamente. A gente só quer ouvir aquilo que a gente acha que é o certo. Exatamente. A gente fala, putz, mas se... Não, é mostrar a sua vulnerabilidade realmente para o outro, é conversar, é entender também os limites do outro. E isso vai ser algo que vai somar do que a gente impor que tem que ser de um jeito. Porque a pessoa tem outra vivência, você também tem a sua vivência. Então a ideia jamais é mudar o outro, mesmo porque a gente não consegue. Qual é a ideia? Se perceber, se avaliar e melhorar aquilo que te machuca, que você acha que não é legal, porque a gente não muda completamente, como eu havia dito, a gente tem nossa personalidade, mas a gente consegue melhorar. E fisiologicamente tem personalidades que é mais fácil do que outras, gente, infelizmente.
digamos assim, que cada um de nós temos o nosso próprio tempo. Sempre, sempre, Dan. E ainda mais nessa pandemia, né, que passamos, nessa parte da quarentena, houve casos, né, de vários tipos de ansiedade, né, ocorrido, né? Desde casais que estavam anos juntos se separaram, pessoas sozinhas, pessoas que não poderiam ver uma outra. Aí já fica até a pergunta, né, para o nosso próximo vídeo, o impacto da pandemia com o que a pandemia, né, impactou na ansiedade, né, nas pessoas, né? Exatamente. É algo absurdo nesses últimos 2 anos que a gente viveu e a gente vai trazer aqui para vocês todas as informações. Exatamente. Então, se você gostou do vídeo, aproveita e já deixa seu like e compartilha. Já fica atento que o próximo já vai por vir, Juliana continuará com a gente, para falar sobre o impacto, né, da pandemia, o que isso tem afetado, né, nas pessoas, principalmente a ansiedade. Então, se você gostou, já deixa seu like e compartilha. E se é a sua primeira vez aqui no canal e gostou do conteúdo, aproveita e inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho, que assim você receberá as notificações dos próximos vídeos. Juliana, até o próximo vídeo. Até o próximo. Valeu, gente. Obrigado.